Hoje a gente está aqui com o Júlio César Stefanuto. Ele atua como Senior Application Security Engineer no Will Bank. Tudo bem, Júlio? Obrigado aí por ter aceitado o convite e bater esse papo com a gente, cara. Tudo bem, tudo bem. Obrigado por ter me convidado, Edu, Otávio. Acho que esse papo vai ser bem legal. Boa, e tô aqui, como sempre, também com o Otávio, né? Meu co-host. E aí, Otávio, como é que você tá? Tudo ótimo, achei maravilhoso acenar, esquecendo que é um podcast, né? Então ninguém vai ver esse tipo de coisa. Boa, boa. O nosso episódio hoje vai ser sobre AppSec. E para colocar todo mundo aqui na mesma página e tal, eu já queria te pedir, Júlio, para você dar aí a sua definição aqui, que é o AppSec. Putz, Edu, legal, legal. O AppSec nada mais é do que você conseguir acompanhar uma esteira de desenvolvimento do lado de segurança, né? Então, você conseguir incorporar metodologias de segurança, você conseguir incorporar ferramentas de segurança dentro do processo de desenvolvimento de software, desenvolvimento de um novo produto para poder entregar um produto mais seguro no final da esteira, né? A gente tem muita visão de, vamos desenvolver uma nova funcionalidade e a gente testa no final, a gente testa quando isso estiver em produção. A ideia de segurança em aplicações, ela tenta trazer essa parte de teste, essa parte de segurança, não no final da esteira, mas logo no começo dela, sendo pensado desde o início, quando você começa a planejar que produto a gente vai lançar, que fornecedores a gente vai ter, o que a gente vai fazer, né? O que a gente vai entregar para o cliente final. A ideia de segurança em aplicações é a gente conseguir puxar isso desde o começo da esteira, né? Uhum. Até porque, aí você me corrige se eu estiver errado, mas quando a gente fala de segurança, é bem semelhante a quando a gente fala de teste em relação a custo, né? Então, quanto mais próximo do ambiente de produção a gente vai tentar inserir essa qualidade, ou no caso a segurança aqui, mais caro isso vai custando para a empresa. Correto, isso daí quanto mais à direita, né? Quanto mais perto de produção, mais caro. E quanto mais perto de você estar desenhando o produto, de você estar subindo os requisitos, se você conseguir identificar uma vulnerabilidade ou uma possível falha, acaba saindo mais barato, né? Uhum. É o famoso shift left. Boa, boa. Daí eu já queria até já puxar outro ponto aqui, que é entender, assim, do seu ponto de vista, quais os erros mais comuns ali que você enxerga, né, times de engenharia cometendo do ponto de vista de segurança? Putz, legal. Eu acho que um dos principais erros que a gente acaba vendo hoje é de mais difícil de você conseguir identificar, principalmente de forma automatizada, principalmente de forma que não seja manual, são falhas nas regras de negócio, né? Tem um botão que eu só posso apertar se eu tiver efetuado uma ação X antes, mas de alguma forma eu consegui fazer um bypass naquele botão, naquela ação e acessar aquele botão antes, né? Um exemplo muito comum é você conseguir fazer um bypass, por exemplo, de segundo fator de autenticação e conseguir acessar a tela do outro lado. Você conseguir fazer um bypass, por exemplo, em alguma regra de negócio e você conseguir ter um acesso privilegiado a uma coisa que você não devia ter acesso, né? Eu acho que isso acaba sendo a maior dor hoje de segurança de aplicações. Sim, sim. A minha maior curiosidade, né, que a gente fala de AppSec, também tem um outro termo muito famosinho aí relacionado à segurança, que é o DevSecOps, né? Afinal, Uhum. o que é isso e qual é a relação com o AppSec? Eu acho que os dois termos meio que se convergem, né? DevSecOps, segurança de aplicações, mas eu entendo muito que DevSecOps segurança de aplicações é o trabalho de você manter todo o processo de segurança dentro do processo de desenvolvimento. Então, acaba entrando na parte de consulting, na parte de automação e na parte de treinamento, né? E DevSecOps eu entendo que é muito mais voltado para a parte de automação. Então, você conseguir colocar, por exemplo, uma ferramenta de scan dentro da esteira, você conseguir fazer um code review como se fosse um plugin, utilizando um plugin, né, dentro do próprio VS Code do desenvolvedor ou alguma coisa assim. E a parte que DevSecOps é a parte que você faz mais essa parte de automação, né? Então você consegue automatizar a busca por vulnerabilidades, você consegue prever, por exemplo, se aquele código vai ter algum tipo de falha ou não, você consegue pegar as bibliotecas, por exemplo, que o desenvolvedor está utilizando para
para compor aquele software, né? E você consegue pegar por aquela versão daquela biblioteca e pegar alguma base de dados de vulnerabilidade para entender se aquela biblioteca está vulnerável ou não, se aquela é a última versão estável daquela biblioteca ou não. E você consegue fazer isso de forma mais automatizada, né? Com pouco recurso humano. Acho que é mais ou menos assim a parte de DevSecOps. Bom, então, pelo que eu entendi ali, a parte de AppSec, ela tá olhando para a segurança de uma maneira geral, e o DevSecOps já começa a pensar em automações e tal, simplificação ali de um pipeline para a gente conseguir chegar no ambiente de produção de forma mais segura. Daí eu queria até aproveitar isso para ver contigo como é que normalmente você e a sua equipe atuam ali, né? Como é que uma equipe ou pessoas ali que atuam com o AppSec interagem com desenvolvedores ali, ou com equipes, ou até com uma empresa como um todo, para garantir uma segurança ali nas aplicações? Uhum. Não, legal. Eu divido a AppSec em três frentes, né? Acho que até algumas pessoas podem me xingar também, ou você está fazendo a mais, ou isso daí é responsabilidade de outro tipo de squad. Mas hoje eu divido a AppSec em três frentes, que é a parte de consulting. Eu vou falar mais de cada uma. A parte de consulting, a parte de automação, que é essa parte de DevSecOps, e a parte de treinamentos, né? A parte de consulting, no dia a dia, assim, por exemplo, de um profissional de AppSec, ele trabalha muito junto das squads, muito participando de dailies, refinamentos, plannings, como uma pessoa que está lá para ouvir, para entender qual que é aquele novo produto que o time está desenvolvendo, qual que é aquela nova funcionalidade que ele está desenvolvendo, e a gente conseguir gerar requisitos para aquele produto, né? Um exemplo legal que eu dou é, por exemplo, uma tela de login. Você tem os requisitos de desenvolvimento dessa tela de login, que é puxar o usuário do banco de dados, fazer o login, ter o controle de acesso da onde esse usuário do que esse usuário vai acessar, né? E do lado de segurança de aplicações, a gente fala que a gente cria os requisitos, tem os requisitos funcionais, que são esses requisitos do que a aplicação vai fazer, e a gente cria os requisitos não funcionais, né? Como que a gente vai proteger aquela aplicação, como que a gente vai aumentar a maturidade de segurança daquela aplicação, daquela funcionalidade, para não ter nenhum tipo de ataque, para ela conseguir se proteger de algum tipo de atacante, fraudador, um hacker, né? Numa tela de login, por exemplo, um requisito de segurança seria ter um tipo de rate limit na quantidade de requisições que uma pessoa pode fazer na tela de login, você ter um CAPTCHA lá para poder bloquear esse tipo de tentativas de acesso, né? E você consegue ir incorporando outros requisitos também, né? Uma proteção, por exemplo, contra ataques de man in the middle, como colocar um HTTPS, né? Aí que você acaba indo bem para a parte mais técnica, né? Você consegue colocar um AF também para proteger contra ataques mais conhecidos. E aí vai, né? Você vai criando requisitos de segurança da informação para aquela funcionalidade. Acho que dentro de consulting também, a gente acaba fornecendo também bibliotecas padrões para resolver problemas já conhecidos, né? Então, tem uma squad que vai fazer, por exemplo, uma autenticação de um fornecedor. Como que dentro de casa hoje, como que dentro da empresa a gente faz esse tipo de autenticação do fornecedor? O que a gente utiliza? Se a gente tem uma padronização de access token, se a gente utiliza o JWT, algum tipo de API key, né? Para esse fornecedor se conectar com a gente. Uma das responsabilidades do time de AppSec é você ter alguma coisa como uma lista de ferramentas recomendadas, boas práticas, como resolver um problema X, para não existir dentro dos times uma coisa que vários times diferentes estão resolvendo o mesmo problema de formas diferentes. Isso acaba resultando em problemas de segurança, você tem que auditar ferramentas diferentes que resolvem o mesmo problema.
Você tendo uma ferramenta X já, por exemplo, já validada por segurança, já validada pelo time de engenharia, você consegue falar para outras squads, por exemplo, que a gente já tem essa ferramenta funcionando para a linguagem que você já utiliza, né? E ela já resolve esse problema X. Então você pode até diminuir o tempo para a entrega daquela funcionalidade para aquele squad, mas você também aumenta a maturidade de segurança, recomendando uma ferramenta que já é auditada internamente, que você já tem conhecimento que ela resolve aquele problema e não vai te trazer nenhum gap de segurança lá na frente, né? Aí eu posso dar outro exemplo também dessa parte de consultoria, que é, por exemplo, a parte de gestão de vulnerabilidades, né? Você tem, por exemplo, um time de vulnerabilidades, de gestão de vulnerabilidade que encontra uma vulnerabilidade num produto específico, encontra uma vulnerabilidade em alguma API específica, e esse time de desenvolvimento acaba não tendo o know-how para conseguir corrigir aquela vulnerabilidade, ou ele não tem um entendimento ao certo de o que aquela vulnerabilidade faz, como eu devo corrigir aquilo, como que eu devo tratar a prioridade dessa vulnerabilidade. Acaba sendo um foco do time de AppSec também fazer essa consultoria para o time de desenvolvimento, né? Para a squad, para explicar para ela o que é aquela vulnerabilidade, explicar o que ela faz, como corrigir principalmente, né? Ou até acabar corrigindo na mão também, se a squad não tem tempo para corrigir, ou você já tem um conhecimento técnico e aquele é um produto mais antigo, que não tem mais uma squad corrigindo, você acaba tendo uma demanda lá de ajudar nessa correção dessa vulnerabilidade também, né? Eu acho que da parte de consulting é basicamente isso, né? Uma atuação de AppSec no dia a dia. O AppSec acaba entrando logo no começo do projeto, né? Então, eu estou definindo os requisitos do projeto, eu estou vendo quem que vai ser o meu fornecedor que vai solucionar aquela minha dor, né, para incorporar dentro da minha aplicação, e o AppSec já está lá para ter um know-how de segurança para conseguir ajudar nessa parte de desenvolvimento. Eu estava muito pensando em ferramentas, né? Quando a gente fala de automação, de pipelines, é natural que a gente olhe o teste de integração, que a gente olhe o teste de unitário, né? E para a segurança, como é que faz, quais são as ferramentas. Afinal, eu quero automatizar, né? Lembrar de segurança é muito ruim, né? Tipo, tem que lembrar de ver a parte de segurança. Se eu conseguir automatizar de alguma forma, seria ótimo. Não, perfeito. Existe um gap muito grande dentro de segurança, né? Que se a gente for ver, por exemplo, quantas squads uma determinada empresa tem versus quantos profissionais de segurança para conseguir atender aquelas squads existe um gap muito grande, né? Você acaba tendo que priorizar e automatizar muita coisa. Eu sou a favor de acabar automatizando tudo que é possível automatizar, né? De ferramentas, dentro de segurança de aplicações, a gente acaba trabalhando com 3 frentes, né? Que é a ferramenta são DASTs e SASTs, né? DAST é o Dynamic Application Security Test, que são testes dinâmicos que se você acaba fazendo na aplicação rodando já no ar, né? Você sobe um Docker com a aplicação, o Docker já sobe o web service e você consegue automatizar a busca por vulnerabilidades mais conhecidas, busca por diretórios conhecidos, busca por possíveis gaps de segurança, né? Testando a aplicação, interagindo diretamente com ela. E você tem outros mais 2 também. Um deles é o SAST, que é o State Application Security Testing, que aí já são testes direto no código. Então, a aplicação meio que ela busca por regex dentro do código, busca por funções que são perigosas de serem utilizadas, né? Como funções de hash mais antigas, como MD5, SH1, SH2, concatenização de strings, por exemplo, numa query de banco de dados, você consegue chegar em um SQL injection ou alguma coisa assim.
e outras vulnerabilidades assim mais voltadas a código mesmo, né? Que você consegue identificar fazendo simples buscas no código, funcionalidades, por exemplo, de versões mais antigas da linguagem que você está utilizando que não são mais boas práticas hoje em dia, né? Então, uma ferramenta de SAST, ela, durante o deploy da sua aplicação, durante o commit lá do desenvolvedor, ela vai fazer essas buscas, né, por padrões de código, por más práticas de, de utilização, né, de codificação, e vai conseguir alertar o desenvolvedor, vai conseguir gerar um ticket, gerar uma recomendação até para o desenvolvedor como corrigir aquilo, ou como fazer aquilo de forma mais eficiente e mais segura possível, né? E você consegue gerar bastante dados vindo do próprio código, você consegue gerar bastante informação ali também. Eu falei que tinha 3 ferramentas. A terceira é uma ferramenta mais específica, né? Você tem o Dash, que ele testa de forma mais dinâmica, assim, a aplicação, ele roda um scan, né? O SAST, ele busca por falhas no próprio código. E tem uma ferramenta também que é o SCA, que é o Software Composition... eu não me lembro agora, mas é da composição do software, que ele busca por exemplo, bibliotecas desatualizadas, bibliotecas que possuem alguma vulnerabilidade já conhecida, né? Você tem um requirements.txt do Python, por exemplo. Ele abre aquele requirements do Python, ele pega aquela biblioteca que você vai utilizar naquela aplicação, ele pega a versão que você definiu naquela biblioteca e ele busca numa base de dados pública se já existe uma versão mais atualizada, se já existe alguma vulnerabilidade para aquela versão específica, e ele também gera recomendações para você de utilização daquela biblioteca, né? Aí eu acho que na parte de automação entre essas 3 partes, né? Essas três ferramentas. No caso dessa última, se eu não me engano, o próprio GitHub já tem uma ferramenta embutida para fazer isso, né? Então, se você usa lá Python, Node, pelo menos as principais linguagens assim, eu imagino que ele já consiga pegar boa parte desses problemas aí com bibliotecas e tal. E daí eu queria entender um outro ponto aqui contigo, Júlio, que é o seguinte: é super compreensível enfim, das equipes se preocuparem com as ferramentas que elas estão usando, né? Então, de alguma forma tentarem homologar ali a ferramenta para garantir que não tem nenhuma brecha de segurança e tal. Mas, por outro lado, se as equipes dependerem muito, né? As equipes de desenvolvimento da empresa dependerem muito de terem ferramentas homologadas, talvez isso torne o próprio processo ali de trabalho um pouco mais moroso e tal. Pô, imagina, usar uma biblioteca nova, ainda tem que auditar de alguma forma. Tem alguma forma de simplificar esse meio de campo aí para, por um lado, se preocupar com segurança, mas pelo outro, não atrasar as entregas ali ou a construção do software? Não, perfeito, excelente pergunta. Muito do time de segurança de aplicações é mais padronizar essas ferramentas, né? Você encontrar uma única ferramenta que resolva pelo menos a maior parte dos problemas ou da empresa ou das squads de desenvolvimento, né? Eu posso até dar um exemplo, por exemplo, como que eu vou resolver o meu problema de armazenamento de chaves hard-coded no código, né? Hoje você tem várias ferramentas de cofre de senhas, você tem o AWS Secrets, você tem outros cofres de senhas comerciais também que você pode utilizar. Quando você acaba padronizando uma ferramenta, você acaba criando mais um ecossistema também dentro de casa de como utilizar aquela ferramenta, de exemplos de uso também de outras squads dentro de casa que utilizam aquela ferramenta para você conseguir comprar outras squads para utilizarem ela também, né? Essa parte de homologação, o trabalho do AppSec não é muito de proibir ferramentas, né? Isso você não vai utilizar porque a gente já tem isso que resolve o mesmo problema. Mas é muito mais a gente conseguir trazer para dentro de casa a discussão de vamos padronizar todo mundo utilizar ou uma ferramenta ou resolver de uma única maneira para a gente não ter
displicência, a gente não perdeu o foco de temos 10 ferramentas resolvendo o mesmo problema dentro de casa, entendeu? Sim. Isso me puxa até um ponto bem interessante, né? Que é essa parte de segurança. A segurança é importante, nós sabemos, mas um dos maiores temores, né, é perder a experiência do desenvolvedor também nesse Uhum. processo, né? E é impressionante, porque à medida que você vai colocando um cerco, às vezes, para criar mais segurança, é, na visão do dev, né, acaba atrapalhando a ponto de ele burlar o processo, justamente para desenvolver mais rápido, né? Uhum. Então, como é que você faz para lidar com esse tipo de coisa? Caramba, segurança é importante, mas a experiência do desenvolvedor também é importante, né? Para que ele não pule para entregar um processo mais rápido, por exemplo. Não, legal. Acho que o principal nesse caso é os desenvolvedores estarem comprados com a ideia de segurança no ciclo de desenvolvimento, né? Uma das frentes dos times de AppSec também é você conseguir fazer essa evangelização dos times de desenvolvimento, né? Então, você conseguir mostrar para eles que você consegue gerar valor para o trabalho deles, você consegue diminuir o retrabalho lá na frente, né? Se, por exemplo, você tem uma recomendação falando de cofre de senhas, né? Como a gente estava falando. Eu tenho... como que o time de... Qual que é a recomendação para os times de desenvolvimento de armazenarem segredos no código? Utilizar o cofre de senha X. Qual que é o ganho utilizando esse cofre de senhas, né? Aí você consegue explicar falando, você não vai ter exposição da sua senha, da sua private key visualmente, de visualização para outros desenvolvedores, você explica a utilidade daquilo também. E lá na frente, quando tiver algum teste, por exemplo, um teste automatizado, ele vai acabar encontrando essa má falha de programação, esse gap de segurança, né? Esse possível gap de segurança lá na frente, quando ele estiver comitando, e ele vai automaticamente já recomendar para você, utilize um cofre de senhas para armazenar esse segredo, entendeu? Aí isso entra muito a parte de treinamento, de conscientização do time de segurança também. E pela minha experiência, assim, né, eu consigo me lembrar de várias situações onde não é que as equipes ou as pessoas ali, né, desenvolvedores, não se preocupassem com alguma coisa, mas é muito porque eles não faziam aquilo, né, seja, enfim, uma prática ou outra, ou não usavam uma ferramenta ou outra, muito por conta de falta de conhecimento. Se eles tivessem um conhecimento básico de como aquilo funciona, eles passariam a usar. Daí isso me vem em mente aqui, Otávio, aí você me corrija se eu estiver errado, da importância dessas pessoas num nível um pouco mais alto, assim, né, em relação à posição técnica mesmo, então de staffs e principals e tal, de entenderem a importância desses pontos e conseguirem trazer isso para os desenvolvedores, não só falando da importância em si, mas também de conseguir pensar em como que eles conseguem simplificar para os desenvolvedores conseguirem ou poderem usar aquilo ali na ponta. Então, se tem uma ferramenta, por exemplo, como é que a gente consegue, né, dar um treinamento, ajudar a galera a aprender isso? Obviamente, tem um lado aí de AppSec, né? Como é que eles conseguem ajudar, mas como é que essas pessoas que já vieram de uma base de desenvolvimento conseguem, né, estimular os desenvolvedores ali na ponta a usarem isso também. E eu acho bem legal isso, né? Que essa parte de... Isso também envolve, inclusive, arquitetura, né? Se você parar para pensar, por Uhum, exemplo, o Data Factor Application, a terceira parte é de configuração, né? E o que que fala a parte de configuração? Os environments passar e não ter arquivo properties, né? Ou sobrescrever esses arquivos properties. Isso é bem interessante, por exemplo, para credenciais. Então eu uhum, posso ter um properties para credencial para rodar localmente, só que em produção está transparente para o desenvolvedor. Então o dev não sabe, e quem sabe é no estado da arte, que deixa o Júlio César aí muito feliz, de 3 em 3 horas o usuário e a senha tá modificando a ponto de o usuário não saber, e mesmo que se soubesse, tem um determinado período de tempo muito curto para tentar fazer alguma coisa. Então, sim, é bem importante essa preocupação e até mesmo a questão de isolamento, sabe? A arquitetura precisa pensar nesse requisito de segurança. É, uma coisa que a gente vai puxar agora, certamente, é a parte do OSP, né? Porque uhum. 75% das aplicações falham
por vulnerabilidade de código, e geralmente são problemas bem simples. E 80% das aplicações, quando falo na parte de infra, é porque o IP do banco de dados está exposto, que ou não tem senha, ou seja, eu acesso publicamente um IP de um banco de dados, ou a Uhum. senha é uma informação padrão, né? Ou admin, ou 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Então, essa é uma boa política de trazer a parte de segurança pra gente. Uhum. Mas, Júlio, fala aí pra gente, cara, por que você acha que a maior dor de segurança ainda são as coisas aparentemente mais triviais para serem resolvidas? Eu entendo que falta muito conhecimento de base também, de segurança para outros times que não são de segurança, né? O, Dentro de AppSec a gente acaba fazendo treinamentos também dos desenvolvedores, né? A gente entende que, putz, tem muito desenvolvedor que não sabe a diferença de um endereço IP externo para um endereço IP interno. Imagina você acabar conversando de segurança, de controle de acesso e outras coisas. Aí eu entendo que uma das frentes também é você conseguir capacitar esses desenvolvedores para eles poderem conversarem com segurança, né? Então, você trazer treinamentos para ele, seja no onboard, quando esse desenvolvedor entra na empresa, ou seja, no dia a dia, você falando de desenvolvimento seguro, você mostrando até exemplos do dia a dia de falhas de desenvolvimento que são coisas do dia a dia mesmo. Se você não viu aquilo anteriormente, você vai acabar passando por aquilo querendo ou não, né? Então, eu entendo que você conseguir criar uma comunidade assim de troca de experiências, uma comunidade, uma frente de troca de conhecimento, de segurança em desenvolvimento, você acaba aumentando a maturidade de todo mundo, né? E aí você acaba nivelando lá para cima todo mundo. Tem uma frente muito legal que chama Security Champions, que ele tem como objetivo formar desenvolvedores, pessoas-chaves dentro das suas squads para serem pontos focais de segurança, né? Para serem pessoas é, que são pessoas com mais conhecimento e segurança dentro das suas squads, né? Então, um programa de Security Champions, por exemplo, ele, ele vem como, por exemplo, como eu falei lá atrás, a quantidade de profissionais de segurança e aplicações para cada squad de desenvolvimento, para cada time, né, para cada tribo, é, é muito tá muito distante do ideal, né? A gente acaba não tendo um profissional de segurança para cada tribo, a gente acaba trabalhando com várias tribos ao mesmo tempo, né? Então você acaba tendo que formar essas pessoas, você acaba tendo que trazer essas pessoas mais para próximo da gente, né? E é muito legal que tem muita gente que se predispõe a querer participar de mais assuntos de segurança, de aprender mais sobre desenvolvimento seguro, sobre segurança em software, e é aí que o programa de Security Champions entra, né? Que aí com o programa de Security Champions a gente consegue dar meio que um banho de loja nessa pessoa, né? Ou uma pessoa por squad, ou se a squad toda quiser participar, seria o mundo ideal, né? Mas um programa, por exemplo, de Security Champions, a gente consegue pegar pelo menos uma pessoa por squad e dar um banho de loja de segurança nela, ensinar sobre, desde o básico de segurança da informação, que a gente entra no CID, né? Confidencialidade, integridade, disponibilidade, que é matéria de faculdade, né? Eu acabei não tendo isso na faculdade, mas acaba sendo matéria de faculdade. E até você ir mais para frente falando de desenvolvimento seguro, proactive controls, você falando de testes de segurança mesmo, para você conseguir, primeiro, comprar esse desenvolvedor com a ideia de segurança, né? E segundo, você conseguir fazer esse desenvolvedor ter mais conhecimento também, você fazer a maturidade daquele time de desenvolvimento referente à segurança da informação ser maior, né? E eu acho que é basicamente isso.
E um ponto que eu queria entender contigo, Júlio, é o seguinte. Quando a gente olha para o lado de qualidade, a gente já tem a plena consciência de que a gente não vai conseguir resolver todos os problemas de qualidade, que em produção a gente vai ter algum bug ali aparecendo eventualmente. E existem algumas práticas ali para tentar, vamos dizer assim, a gente tentar ter uma aplicação que, pelo menos se a gente descobrir um problema, que a gente consiga reverter isso o mais rápido possível, ser notificado o mais rápido possível. Eu queria entender do ponto de vista de segurança se existe alguma coisa relacionada a isso, né? Porque pode ser que algum problema esteja lá em produção e a gente simplesmente não saiba que ele existe, né? Então, como é que vocês atuam quando uma aplicação está em produção? Existe alguma ferramenta para identificar problemas diferentes ali ao longo do tempo? Como é que normalmente funciona isso? Não, legal, legal. Como eu falei, né? Você tem todo o processo do SDLC lá, que o time de AppSec começa lá em requisitos, lá em requisitos design, participando da contratação do fornecedor, da definição das regras de negócio e criando requisitos de segurança para isso, né? Requisitos não funcionais. Mas quando uma aplicação já está desenvolvida, já rodamos todos os testes automatizados, já rodamos ferramentas de SAST que busca por de SAST, de DAST, que busca por vulnerabilidades no código, e essa ferramenta já está em produção e mesmo assim nenhuma vulnerabilidade foi encontrada, a gente inicia com testes manuais, né? Que é o famoso teste de intrusão, pentest, penetration testing, né? Que são testes manuais, né? Feito por um profissional ou de AppSec ou um profissional de pentest mesmo, né? E você consegue fazer testes manuais naquela aplicação, por exemplo, simulando um atacante, simulando um possível fraudador, entendendo os fluxos de, por exemplo, um usuário normal, o que ele consegue fazer e o que ele conseguiria, por exemplo, bypassar de algum controle de segurança lá, né? E você consegue, no final dessa esteira, antes de colocar em produção, ou até com essa aplicação já em produção, você consegue organizar esses testes de intrusão, né? Esses testes manuais para poder buscar por vulnerabilidades que estão mais... que não são nem tanto vulnerabilidades de código, né? Mas são vulnerabilidades muito de fluxo, vulnerabilidades de integração. Você consegue fazer um pente fino bem grande quando aquela aplicação já está funcionando, já está em produção e já está como ela deveria ser no mundo real, né? Acho que é uma das formas proativas de fazer isso também, né? Formas reativas de fazer isso, você consegue colocar um Web Application Firewall na frente, aí a gente consegue falar de logs de segurança também, a gente consegue falar de inúmeras outras coisas também. Boa. Opa, sensacional. Falando de empresas pequenas, médio, grande porte, né? Uma lenda que existe muito não, só empresas grandes têm um problema de segurança. E é bem engraçado que a IBM postou, né, os dados de 2022, eles identificaram justamente que 60 a 70% das empresas que tiveram problemas, né, e quebraram, tiveram algum prejuízo devido a essa falha de segurança. Então é um número muito alto que eu confesso que eu fiquei bem surpreso, né? Eu esperava que empresa pequena quebrasse. Foi nos Estados Unidos esse estudo, né? Mas eu sempre esperei que quando a ideia não era muito boa e tal, mas eu nunca pensei que justamente era por uma falha de segurança. Alguém invadiu um servidor, alguém deletou as informações, alguém sequestrou as informações dessas pessoas pequenas. Aí tem essa dúvida, Júlio. Tipo, eu sou um projeto pequeno, eu sou uma startup. Como é que eu penso em segurança ao mesmo tempo que eu tenho que pensar em custo e entrega de maneira saudável? Não, legal, perfeito. Muita coisa hoje que você consegue automatizar de segurança, aí dentro do pipeline, tudo, você tem versões open source que são muito competitivas com as opções de mercado, né? Eu até fazendo uma propaganda de uma ferramenta que eu utilizo bastante também, que é o RoroSec, né? Que é uma ferramenta
de SAST, que ela busca por vulnerabilidades no próprio código, que ela integra várias ferramentas open source da comunidade, né, do GitHub, que você consegue buscar por essas vulnerabilidades no código, você consegue automatizar essa busca utilizando ferramentas open source, integrando dentro da esteira também, e conseguindo criar uma maturidade maior de segurança, né? A maioria das ferramentas hoje que existem pagas no mercado, a gente tem muitas versões open source que é, podem ter o mesmo nível de maturidade de mercado que as ferramentas pagas ou até superior também, né? Se a gente for falar, por exemplo, de ferramentas de scan de vulnerabilidade, hoje a gente tem várias ferramentas da comunidade, no Clay, Nikito, tem o AspZap também, que são ferramentas totalmente open source, mantidas pela comunidade, né, que você consegue integrar no seu pipeline, você consegue até integrar no final da esteira, ou até montar testes manuais depois, para você conseguir buscar por essas vulnerabilidades, né? Inclusive, essa ferramenta do RoroSec, se não me engano, você consegue integrar até na própria IDE do desenvolvedor. E lá, quando ele está desenvolvendo, ele roda o scan na própria máquina dele, do código dele, e ele consegue ter uma relação de vulnerabilidades, de bibliotecas desatualizadas, por exemplo. Ele consegue ter uma boa visão disso daí sem gastar nada. Opa, conheço muito bem essa ferramenta. Sim, ela tem integração com VS Code, e é legal que ela é open Uhum. source, como você falou, né? Então, além de tudo, é um produto brasileiro. Sim, sim. A ideia é iniciada lá pela Zup Innovation, né? Que é muito legal. E aí já deixa até aquele comentário clássico, né? É importante para minha empresa, aproveita e já dá o feedback, já contribui para o projeto, já dá Uhum. sugestões, não deixa de compartilhar, né? Afinal, o ciclo de vida de um software open também se dá pela sua usabilidade, viabilidade de mantê-lo, né? Então, já vi muito projeto open source, infelizmente, morrendo, porque as pessoas não comunicam que estão utilizando a ferramenta. E quando Uhum. só comunicam quando a ferramenta para de ser utilizada. Então, muito legal aí. E sempre aquele convite aí para os engenheiros, né, participarem de open source, porque de fato muda muito a carreira das pessoas. Hoje, eu só ia falar que tem muita ferramenta hoje é, que teve uma época que foi muito boa, que hoje acabou caindo no esquecimento, ou o pessoal utilizando menos, ou o pessoal acaba não contribuindo muito menos para essas ferramentas, né? Então a gente acaba tendo alguns gaps no meio do caminho, tendo que comprar ferramentas pagas, mas se a comunidade se movimentasse mais dentro dessas ferramentas mais antigas também, acho que a gente conseguiria até diminuir esse gap de ferramentas open source para comerciais em alguns casos, né? Sim, sim, com certeza. E aproveitando que o Otávio puxou ali por alto, né, um ponto que eu queria muito trazer aqui, que é o de sequestro de dados ali, né, eu queria entender do teu ponto de vista, Júlio, né, o que as empresas, as equipes podem fazer ali para, primeiro, evitar, né, além do que você já comentou até agora, das ferramentas e tal, tem alguma coisa específica ali que as empresas podem fazer para evitar esse sequestro de dados? E uma vez que ele aconteceu ali, o que a empresa pode fazer dali em diante? Uma vez que aconteceu, acho que entra o trabalho de resposta a incidente, né? Para entender o que aconteceu, quais que foram os passos que eles passaram, né? Quando você tem, por exemplo, sequestro de dados via ransomware, você entende que houve um planejamento de busca por vulnerabilidade, quando você não é um alvo direto, né? A pessoa está buscando por algum alvo na internet. Você tem um processo que até está bem documentado no Mitre Ataque, né? Eu posso até mandar compartilhar como que escreve aqui, que tem um e-comercial no meio do nome dele, mas você consegue. O primeiro passo é você fazer uma resposta a incidente, né, para você entender como que aquela vulnerabilidade foi identificada, qual vulnerabilidade que foi explorada, né,
qual vulnerabilidade foi explorada, quais foram os passos que aquele atacante fez dentro de casa para poder sequestrar esses dados, poder criptografar esses dados, que outros tipos de acesso ele tem e tudo mais, né? E depois tentar reaver esses dados, né? Uma recomendação que é de praxe de segurança há muito tempo, que até a gente acaba falando no automático, mas é a verdade, né? Nunca pague o sequestrador pelos seus dados, né? Hoje em dia você tem muitas frentes de recuperação de dados, você tem ferramentas open source também, você tem comunidades de antivírus, de ferramentas de anti-spam para ajudar a descriptografar esses dados também, né? Se forem ransomwares conhecidos e tudo mais, você tem muito conteúdo desenvolvido pela comunidade, mas eu acho que para você responder um ataque é basicamente isso, né? Você conseguir identificar aquele ataque, identificar todos os passos que o atacante fez para você conseguir se proteger e fechar todas as portas depois. Não, tô aqui pensando justamente nesse ponto, né? A parte de segurança e sua complexidade. E essa integração com a arquitetura, né? E um ponto Uhum, interessante é a comunicação, né? Para esse tipo de coisa acontecer e a documentação. Porque se a gente uhum, for parar a pensar na evolução do software, tudo é integração. Então, quem quebrou esse nosso ponto, eu quero fazer computação porque eu não quero lidar com pessoas, foi o pessoal do Agile, né? Porque era dev com usuário, a culpa é toda deles. Depois de 2001, é tudo ladeira abaixo. Depois teve o DevOps, que é desenvolvedores e operação, e agora o DevSecOps, que é desenvolvedores, segurança e operação. E minha uhum. pergunta vai nesse sentido, né? É, como documentar, melhores formas de documentar, práticas, para deixar explícito, né, esse envolvimento com a parte de segurança. Não, perfeito, perfeito. O trabalho de AppSec é muito arquitetura mesmo de software, né? Como você falou. O, eu entendo que, por exemplo, quando a gente gera, por exemplo, um requisito de segurança para aquela aplicação, por exemplo, essa tela de login vai ter um CAPTCHA depois que a pessoa errar 3 vezes a senha, né? Se a gente tiver isso bem documentado, a gente consegue usar isso de métrica para outros gráficos, né? Gráficos de segurança de maturidade maturidade da aplicação. Você consegue usar essas informações para, por exemplo, um teste de intrusão que for rolar quando a aplicação já estiver em produção, né? Por exemplo, eu tenho que fazer um pentest nessa aplicação que é uma página de login. O que eu tenho de backlog dessa página de login, o que já aconteceu, né? Qual que é a documentação é, dessa ferramenta, dessa funcionalidade, o que outros times de segurança já falaram sobre isso, né? Aí um profissional que vai fazer o teste de intrusão lá, ele consegue ver, putz, o time de AppSec já colocou requisitos de colocar um CAPTCHA, de fazer controle de brute force, de fazer a recuperação de senha da maneira tal, de não armazenar as credenciais direto no repositório, utilizar um, um cofre de senhas, né? Aí quando você for fazer, por exemplo, teste de intrusão lá na frente, você consegue pegar esse backlog, essa documentação, incluir no seu escopo de teste, você consegue testar se aquilo foi implementado de uma maneira correta mesmo, ou tem algum gap de segurança naquela implementação, né? Então, a parte da documentação é uma parte muito importante para a segurança e principalmente para você se resguardar no trabalho, né? Se, por exemplo, lá na frente, naquela aplicação, você teve algum incidente de segurança, você consegue pegar o backlog do que já aconteceu naquela aplicação, se aquilo já foi previsto ou não, se o time de segurança já teve entendimento daquela funcionalidade ou não. Eu acredito que a documentação é um dos pilares assim para a gente conseguir fazer de segurança de verdade. Muito bom, cara. E daí eu queria saber o seguinte de você, cara. Eu vou te passar um desafio aqui. Se você hoje fosse dar um treinamento para uma equipe ali de desenvolvimento, para algumas equipes de desenvolvimento, e você tivesse que citar
os 3 tópicos mais importantes ali nesse treinamento para essa galera, quais seriam esses tópicos que você abordaria nesse treinamento? Eu falaria primeiro de controle de acesso, né? Existe alguns tipos de vulnerabilidades que são muito mais comuns. Bom, eu iria por... O primeiro seria a parte de controle de acesso. Então, eu falaria de controle de acesso de aplicação, permissionamento, a parte de auditoria e logs dos acessos da aplicação, né? Que não adianta a gente ter uma aplicação que a gente acredita que é segura em produção, mas quando dá algum problema lá na frente, a gente tem algum incidente de segurança, a gente não consegue olhar para trás e entender o que aconteceu, né? Então, controle de acesso com logs seria uma dupla assim de primeira opção. Eu acho que falaria bastante também de automação dessa parte de desenvolvimento. Então, colocar, como eu falei, o RoruSec dentro do VS Code, buscar por vulnerabilidades que ele busca por vulnerabilidades mais conhecidas, né? Vulnerabilidade de código. E talvez um terceiro tema seria controles proativos, né? Então, pensar proativamente em colocar controles de segurança, pensar proativamente em segurança durante o desenvolvimento para poder chegar no final assim, de uma forma mais segura, né? De uma forma mais madura com relação à segurança. Boa. Puxa a tua última pergunta aí, Otávio. O último ponto que você queria levantar? O meu último ponto é sempre o mais polêmico, né? Porque o público é um Staff Plus, é uma galera que espera ter uma senioridade ali bem forte, né? Uhum. E a gente sempre vende que não existe barra de prata. Então, assim... não existe tipo segurança da informação. Calma! Existe insegurança da informação. Então, assim, a gente fala que o sales pitch, né, a galera, os tech influencer funciona até o pleno, o sênior já era, né? Já é um nível técnico. E agora, Júlio? Existe alguma desvantagem, ou algum desafio, algum trade-off para lidar com segurança da informação? Ou quando não utilizar? Eu sei, é duro, né? Falar pro cara de segurança, quando não usar segurança. Quando não usar segurança, eu não consigo pensar num tema de quando não usar segurança, né? Acho que até ao contrário, né? O pessoal que não vê, por exemplo, times que não vê necessidade de segurança no seu produto, acabam chamando a gente para ter uma segunda opinião, por exemplo, né? É um produto interno, então eu não preciso de segurança nesse produto, eu não preciso de HTTPS na comunicação das minhas APIs internas, eu não preciso salvar uma senha no cofre de senhas porque é só eu que uso. Eu acho que quando a gente acaba trazendo todo o ecossistema de segurança, a gente traz, por exemplo, essa parte de testes de intrusão também, que rolam não só em aplicações que estão em produção viradas para cliente, mas acabam virando também para produtos desenvolvidos internos, né? Até para computadores de desenvolvedores, serviços que estão lá não estão expostos para o cliente, mas para a utilização nossa de back-office. Eu acho que a gente tem que vender segurança muito mais ou tanto quanto para o usuário final, né? Porque imagina você ter um usuário malicioso, um atacante dentro de casa. Eu acho que acaba sendo uma dor de cabeça muito maior do que só um usuário final que é um atacante, que é um hacker, né? Sim, exatamente. E para finalizar aqui, Júlio, eu queria uma indicação de livro sua, vamos pensar que quem está ouvindo a gente aqui já é um desenvolvedor bem mais experiente ali, enfim, um nível acima de sênior. Então, qual seria um livro assim que você indicaria para essa pessoa que está se preocupando um pouco mais com segurança e tal e queira levar isso para as equipes? Legal. Eu vou recomendar um livro open source, então, que é open source aberto, que é da própria OASP. Eu acho que a gente falou até pouco de OASP, mas o OASP é como se fosse a bíblia de segurança de aplicações, tudo começa por ela, né? Eu recomendaria o
o Security Testing, né? Eu acho que é esse o nome, Security Testing da WASP, que é um livro que ele te mostra casos de teste, ele te mostra como fazer todo... Ele te dá um overview, né, de como fazer toda essa segurança desde o começo da esteira até o final dela, como criar testes de segurança, como testar uma determinada funcionalidade, como testar para uma determinada falha específica. Ele é um ponto inicial assim para começar a se falar de segurança em desenvolvimento mesmo. Muito bom. Então, obrigado, Júlio, por você ter aceitado o convite. Obrigado, Otávio, aqui também, pela presença. Um abraço para vocês e até a próxima. Valeu, obrigado. Foi um prazer participar aqui. Ah, sensacional. A edição mais segura que nós tivemos até esse exato momento, né? Boa. Valeu aí, galera. Abraço, pessoal. Abraço aí. Até a próxima.